Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que assiste no canal Jumozão. Desde já, muito obrigado pela sua visualização. Nós vamos falar desse assunto. Já há algum tempo eu estava me preparando para falar desse assunto. Isso aqui é objeto de meu estudo continuado. Eu vivo estudando tudo o que eu posso fazer para adquirir conhecimento dentro das limitações e, não entrando em desespero, apenas aquilo que está ao alcance, eu me dedico a conquistá-lo. Nós vamos falar de ondas cerebrais. Antes de falar do jeito atual, nós vamos ver lá a raiz disso. Não exatamente a raiz, mas perto da raiz. Eu estou aqui na minha frente com esse livro bem aqui. Vou mostrar para vocês. Olha, aqui. Deixa eu diminuir aqui para você ver. Menos. Novo Testamento interpretado versículo por versículo. E esse material que eu vou ler, ele está contido nesse livro do professor Russell Champlin, tá? PhD nessa matéria. E vamos lá para a página 73. Para a página 73. Vamos aqui encontrar a página 73. Para que eu possa... Ih, passou muito, tá bem aqui. Mais ou menos... A crença na alma, sobrevivência 71, 73, bem aqui. Nós vamos para essa porção bem aqui, olha. Ondas cerebrais. Isso aqui é a coisa incipiente, é o início. É como teve a compreensão de que existe tudo isso. Estava em estudo. Hoje já está muito avançado. Mas isso aqui é lá nos primórdios, quando as coisas estavam começando a ganhar nome, inclusive. Eu vou aumentar aqui a... Não está dos melhores esse PDF, mas eu vou ler aqui o livro e você vai entender o que eu quero falar, qual é o assunto que está em voga nesse momento. Vamos ler aqui. Obra um tanto similar foi preparada pelo Dr. Bernard Greene. No momento ele prepara um livro que dará um relato de suas descobertas, o qual será publicado pela Prentice Hall. O Dr. Greene tem feito conferências em Oxford, na Sorbonne, na Universidade de Roma e em outras universidades, e é psicólogo atuante na cidade de Nova York. Afirma ele que podem ser distinguidos 5 tipos de ondas cerebrais, cada qual típica de certo modo de pensar e de ter conhecimento. Aí estão enumeradas. Onda gama é a onda usualmente associada com pessoas que vivem em estado de ilusão, como os paranoicos e esquizofrênicos. Onda delta é a onda inconsciente, que emana quando a pessoa está em sono profundo, mas que também está associada a pessoas que sofrem certas neuroses. Onda beta é a comum onda racional, que emana quando se está lendo, trabalhando ou se está atarefado nas atividades comuns da vida. Onda alfa. Essa onda está associada à criatividade, à cognição e à meditação profunda ou contemplação. Abre as portas para os fenômenos psíquicos. Estou virando a página do livro e aqui não dá para virar a página, dá para te passar para o outro lado. Aqui está aqui, a última onda aqui, onda teta. Vamos lá. Onda teta. Essa onda está associada à experiência psíquica, à telepatia, etc., mas também com as elevadas experiências espirituais. No comprimento teta de onda, o indivíduo deixa de depender de seu corpo. Bom, eu vou ler apenas esse início para você saber que a literatura ela é antiga. Esse livro aqui, do professor Russell Champlin, esse Novo Testamento interpretado, é nos meados de 1970. Essa obra já era muito conhecida. E eu tenho um exemplar aqui dos 6 volumes. Isso aqui para você saber que há material acadêmico do assunto que eu vou abordar, para você não pensar que é uma coisa ligada a pensamentos avulsos, a pessoas que não estudaram, pessoas que de repente deu um negócio nelas e elas começaram a falar. Então, certifique-se de que é um material acadêmico e tem sua fundamentação. Porque eu estou falando isso, vamos para as imagens que são mais importantes e falam mais do que muitas palavras. Vamos lá. Aqui você está ouvindo, ó, ondas cerebrais.
O que eu li para você era coisa incipiente, tanto no sentido do início, quanto no sentido da falta de informação. Incipiente com C é algo que está no começo, incipiente com S é algo que está carecendo de informações. Então, nos dois sentidos, ela aplica-se essa palavra, as ondas cerebrais. Vamos aqui, ó. Aqui ele fala a mesma coisa, beta, alfa, teta, delta, tá? Vamos para outra fotografia. As regiões do cérebro afetado diante das ondas, theta brainwaves before e after synchronization. Vamos aqui, mais uma vez, olha, gama, beta, alfa, teta, delta, tá? Então isso não é alguma coisa esotérica ou espiritualista, é uma coisa mensurada, é uma coisa que foi trabalhada. E o conhecimento de 1960, bota lá para trás, o livro que eu estou falando é da década de 70, 1970, mas o conhecimento disso daí é muito lá para trás, tá? Bem lá para trás, bote lá para trás nisso. Bom, a coisa foi se acumulando, as informações sendo aglutinadas, juntadas, estudadas, assimiladas, e hoje nós temos, inclusive, se você quiser comprar, cadê na internet, vamos aqui, você pode comprar, por exemplo, vamos ver onde é que está aqui, você pode comprar um equipamento semelhante a esse aqui, ó, do cidadão aqui, e verificar como é que está. Eu vou baixar aqui para eu não incorrer em direito autoral. Olha, você pode verificar como é que está o andamento do seu pensamento através de um programa, de um software, obviamente com o transdutor, que é esse aqui, que vai fazer a leitura das suas ondas cerebrais e vai traduzir para um equipamento, e você verá como é que você pensa, como é que estão os batimentos do seu cérebro sob determinadas circunstâncias, tá bom? Então você pode hoje, inclusive, comprar esse equipamento, baixar o software, adquirir o software e verificar como é que é o seu pensamento, o que é que pulsa, como do amorfo à forma, como é que acontecem essas coisas, tá? Bem, mas vamos lá, a mais material, sim. O cérebro escondido e as decisões, né? O cérebro, as ondas cerebrais por trás de suas decisões, tá? Vamos aqui. O que mais? Fisiologia das ondas, tá? Isso aqui eu já mostrei fotografias. E vamos aqui, por que disso? Por que um estudante, um biblista, um evangelista estuda esses assuntos? Vamos aqui explicar para você. Eu estou aqui no Evangelho de João, no capítulo 2, nesse derradeiro versículo aqui, ó. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Tá bom? Então, assim como o Senhor Jesus sabia o que era a natureza humana, eu, como um ministro e servo dele, eu me dou a esse trabalho também de querer saber a natureza humana e estudar essas coisas todas. Eu já pus outro vídeo que fala sobre a tecnologia 5G, e há um frisson generalizado a respeito do que é possível fazer com essa tecnologia. É sabido, o que eu estou falando, querido, eu não vou ficar citando fontes, porque isso aí tá... Você pega a frase que eu falei e digita aí na internet e você vai descobrir aí do seu jeito, tá? A vida não é fácil assim não. Eu me debruço aqui, fico pesquisando, você também tem condição de fazê-lo, de pesquisar e estudar. Bom, o nosso corpo, toda a nossa estrutura física, ela é cheia de divisões. Divisões que são invisíveis para quem não faz a menor ideia de que isso existe. Ela é cheia de divisões. Ela tem partes que se ligam umas às outras. Às vezes, se você tiver com dor de cabeça, você aperta com seu polegar, aqui justamente nessa parte de carne que fica entre o dedo indicador e o polegar da outra mão, e massageia e a dor de cabeça passa. Ou você vem para aqui, para a parte do pulso, do braço, e faz a mesma massagem aqui nas partes laterais do braço e a dor de cabeça passa. Por quê? Isso é uma coisa que muita gente sabe, principalmente o pessoal oriental. Eles sabiam de pontos que você massageava que ia curar um outro problema que estava totalmente distante. Às vezes você sente uma fisgada no lugar por ter mexido com outro, ou um pensamento seu faz vibrar, faz você ter algum espasmos musculares. Bom, é todo interligado o corpo, e ele tem áreas específicas, ele tem pontos de ressonância, todo o corpo é assim. Agora, quem estuda isso? Obviamente não é a massa, não são as pessoas, são pessoas outras muito dedicadas e que vão tendo todo um repositório de informações. E você sabe que o ser humano, se ele tem uma informação que ela pode fazer um bem, essa mesma informação ele pode utilizar para fazer uma coisa bastante maligna. E
A questão da tecnologia 5G e o medo que tem-se dela atualmente é porque essa tecnologia emite ondas, frequências, que podem ser chamadas também de onda estacionária quando ela encontrar o elemento de ressonância dela. Ela pode encontrar essas porções do nosso corpo que entram em harmonia, que entram em ressonância, e essa situação do corpo vai produzir no cérebro essas tais ondas que nós estamos aqui mencionando, que eu li para você aqui no livro do professor Russell Champlin, que já são conhecidas há muito, muito tempo. Mas até esse momento aqui, não se tinha, pelo menos, de notícia que ela poderia ser usada para controle de massa, para induzir a pessoa a comportamentos díspares e anômalos ao normal, à normalidade. Tá? Mas atualmente, você sabe que nesse afã, por exemplo, nós estamos numa situação em que a coisa está incontornável. 90% da riqueza do mundo está na mão de umas poucas, talvez de uma dúzia de pessoas, ou menos até. 90% da riqueza do mundo. E cada uma dessas pessoas que detém esse poder, ela está insatisfeita, porque ela não quer assim, ela quer que ela tenha esse 90%. Ela não quer que esse 90% fique dividido entre 10, 12 ou 20, não sei. Aí, essa luta por querer cada pessoa querer para si, aí ela vai fazer de tudo para que situações aconteçam para que ela chegue ao objetivo dela. E se debaixo do poder dela estiver o conhecimento de como manipular as massas, certamente, fatalmente, inevitavelmente, invariavelmente, ela lançará mão desse expediente para assim adquirir os seus intentos. Pois bem, essas ondas, elas estão presentes na nossa vida. Agora, eu estou num estado emocional X, e algum tipo dessa daí está acontecendo nesse momento que eu estou fazendo um vídeo, é exigido de mim certa concentração. Você pode estar num estado mais concentrado que o meu, porque você não está preocupado com outras coisas, apenas em ouvir o que está se falando. Talvez você esteja preocupado, a propaganda está chegando, isso já gera outra expectação em você. Talvez você esteja na sua sala, aí estão fritando uma comida, ou está ligado o chuveiro, ou alguém está lixando com uma lixadeira elétrica em algum lugar e está lhe incomodando, o seu estado emocional está diversificado. E essas coisas todas, querido, elas podem ser controladas. Como eu disse para você, você pode comprar hoje, você vai e compra esse equipamento aqui. Onde está? Você compra o equipamento, cadê do que o rapaz está mostrando aqui, olha. Um equipamento que você coloca na sua cabeça e através do software você vai ver o que está acontecendo. O caminho inverso também é possível. Você quer provocar essa situação na cabeça, você precisa apenas do equipamento para provocar a excitação na cabeça. Como vai ser difícil eu colocar na cabeça de todo mundo, eu vou utilizar outros mecanismos. E essas tecnologias 5 e essa mais avassaladora ainda, a 7G, elas estão aí e o medo é que usem para isso, porque potencial tem. A condição para isso tem. Então veja bem, você está nesse mundo, você está influenciando e sendo influenciado. Agora, dentro dessa informação que eu lhe disse que poucas pessoas têm muito poder e elas estão insatisfeitas com essa quantidade de poder que ela tem, isso aqui é uma palestra que você pode estudar, tá bom? Como elas influenciam na nossa decisão. Elas estão insatisfeitas com esses poderes que têm, elas querem muito mais e elas farão de tudo para alcançar os seus objetivos. Ainda que isso leve ela a fazer programação nas pessoas. Programação nas pessoas. Veja bem, quando Deus chama uma pessoa, o Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas, o Pai do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor também, quando Ele chama uma pessoa, Ele convida, Ele não impõe, Ele chama. Ele oferece, olha, vinde a mim, todos que estão cansados. Ele chama a pessoa para o lado dele. Ele não obriga a pessoa a ir para o lado dele. Ele chama, ele diz, olha, eis que estou à porta e bato. Ele não mete o pé na porta e arrebenta, ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a porta e abrir, ele entra. Então há essa educação, há esse estilo do Senhor Deus tratar a humanidade. Do outro lado, não existe essa educação. Ele mete o pé, derriba a porta, controla, subjuga, manipula. Existe um personagem dentro das Escrituras Sagradas chamado Nicolau. E esse Nicolau estabeleceu a doutrina dos Nicolaitas. Os Nicolaitas o que são? São pessoas que... A palavra Nicolau, ela tem um significado assim, ó, dominador do povo. Aquela pessoa que domina. Nenhum de nós tem a incumbência de dominar o semelhante. Eu fui chamado para dominar as plantas, os animais,
tudo isso, mas eu não fui chamado e nem erguido para dominar outra pessoa. Eu tenho que respeitar a outra pessoa e ela também tem que me respeitar. Agora, do outro lado, aquele que odeia a nós mesmos, ele nos trata assim. É desse jeito que nós somos tratados. Nós somos controlados, manipulados, induzidos, seduzidos. Não nos são dadas informações para que eu escolha o que fazer. Ele impõe a informação ou diz que aquela é a única informação. E através da mentira, ele vai colocando as pessoas na manipulação. Ele vai manobrando a pessoa contra a vontade dela. E, por exemplo, esse equipamento aqui, ele é pequeno perto do que já existe. Então, esse aqui é o equipamento que você está colocando o transdutor na sua cabeça e você está vendo como é que a sua cabeça está pulsando, quais são as ondas cerebrais naquele momento, que está vigente naquele instante. E essas ondas cerebrais, já existe toda um gabarito, uma nomenclatura, uma compreensão, uma percepção de se ela está desse jeito, o que significa, se ela está daquele outro jeito, o que significa isso. Eles já sabem. Então essa pessoa, eles podem não saber exatamente o seu pensamento, mas está com tendência para ter esse pensamento. Se for jogado uma sugestão para ele, ele embarca nessa. Então isso aqui já é tudo gabaritado. O que eu li para você aqui do professor Russell Shepard era muito incipiente. E não se tinha esse pensamento da manipulação de massa, a maneira que tem-se atualmente, com esse 90% na mão de talvez 10%, se não for 5% das pessoas desse mundo. Então, querido, veja que você precisa ter um norte para você. Você precisa ter uma fonte onde se proteger. E eu digo para você, você pode estudar, obviamente, como eu fiz outro vídeo sobre sociologia, você pode estudar psicologia, você pode estudar antropologia, o comportamento humano, suas variações e tudo mais, mas sempre alguém estará na sua frente, sempre alguém estará lhe manipulando. E a única forma de você não cair nessa manipulação, que é avassaladora, pois o conhecimento que eles têm é muito grande. Eu estou aqui mostrando para você que existe equipamento que faz a leitura de como é que está o seu estado psicológico e emocional. Então, se existe o caminho de A para B, existe o caminho de B para A. Você entende isso? Existe o caminho de B para A. E é essa tecnologia que está vindo aí, a 5G, a 7G, elas podem provocar a ressonância dentro dessas fatias que existem dentro do nosso corpo e que nós desconhecemos, dentro dessas ligações neurais que nós temos internamente e que nós não conhecemos, mas esse pessoal que trabalha com isso conhece muito bem, vão agir para quê? Para levar a tomar decisões de que o resultado disso seja que, se eles estão com 90% da riqueza do mundo e não estão satisfeitos, talvez eles queiram os 100%. E se você pensar diferente, talvez você seja um problema. E se você for um problema, eles sabem o caminho de A para B, farão o caminho de B para A. Você entende isso, querido? Eu espero com esse vídeo estar alertando as pessoas. Ah, sim. E qual é o único recurso? Eu não tenho outra informação para lhe dar. A única defesa contra a sagacidade humana não é a outra sagacidade humana. A única defesa contra a sagacidade humana é pedir ajuda para aquele que conhece a natureza humana. A única defesa é essa aqui, ó. E não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então ele conhece, ele pode lhe ajudar. Sabe por que o Senhor Jesus diz: vinde a mim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração? Porque nós não somos mansos e humildes de coração. Então, para aprender isso, só com o Senhor Jesus, tá bom, querido? Fique com Deus, se proteja nele, ele é poderoso, ele é escudo, ele é socorro bem presente no momento da angústia. E nós estamos indo para momentos apocalípticos desse mundo que nós vivemos. Boa sorte.